Muitas vezes você não ganha aquilo que você gostaria, não recebe, não tem, não realiza algo que você tanto gostaria, porque existe um medo inconsciente de perder algo se você ganhar algo. Já parou para pensar nisso? Em muitos momentos eu me deparei com essa questão e comecei a observar que as coisas que eu não conseguia alcançar tinham muito mais a ver com o medo de perder algo que eu iria perder para chegar lá, do que simplesmente não conseguir por outros motivos. Eu sei que é um pouco complexo, mas eu vou desenrolar aqui junto com você numa reflexão muito interessante sobre essa questão, sobre esse tema, que é o medo de perder algo, perder alguém, perder dinheiro, perder pessoas, coisas que são importantes para sua vida, para você, perder um trabalho, perder um projeto, perder um cliente. Poderia falar de muitas coisas relacionadas a esse assunto. Claro que vou trazer uma visão mais ampla e também dentro das experiências que eu tenho de consultório, que podem clarear e nortear para que você consiga perceber qual movimento interno você tem feito. Antes de eu continuar o nosso bate-papo aqui, eu quero fazer uma dinâmica rápida com você. Primeiramente, eu quero que você só se concentre nesta bonequinha aqui, tá? Respira fundo, olha para ela. Esquece que tem o outro aqui, tá? E se concentra só nela. Quando você se concentra na menina, nessa bonequinha, o que é que você sente? Que palavras que vêm na sua mente? O que que o seu coração sente quando olha para ela? O que que você percebe nela? Nesse papel embaixo dela tem escrito o que ela representa. Anota, tá? Ou guarda aí o que foi que você percebeu, o que foi que você sentiu, que depois eu revelo o que ela representou, tá? E agora respira fundo. Desfoca um pouquinho da menina, dessa boneca. E vamos para o rapazinho aqui. Agora você esquece a menina e olha só para o menino. Respira fundo novamente. Se concentra nele. Perceba o que você sente quando olha para ele, como você se sente quando olha para um boneco. No papelzinho embaixo também está escrito o que ele representa. E logo já vou revelar. Mas primeiro vamos concentrar aqui e perceber o que ele te faz sentir. Como é que você percebe ele? Que palavras que vêm? Que informação está no seu coração? Porque esse boneco ele está dentro de um campo, energeticamente falando, onde o que o papel diz é uma representação dele, tá? Ele não está representando uma pessoa nem a boneca. Eles não estão representando alguém, eles estão representando algo. O que será esse algo? Vamos descobrir agora? Então vamos lá. A menina, primeiramente, ela representou o ganhar, o receber, o ter. Então ela representou o ganhar, o receber, o ter, algo que você se apossa, que é seu. Então o que você sentiu ou percebeu nela tem a ver com a sua dinâmica de ganhar, de receber, tá? Alguma pista do que representa o outro? Acho que agora fica bem óbvio, né? O outro representou perder, a sua dinâmica de perder algo. Então a gente fez aqui uma reflexão sobre o ganhar e o perder. Perder não no sentido de dar, tá? Perder no sentido de perder mesmo. A dinâmica que geralmente não faz a gente se sentir bem. Que também pode ser interpretado como o dar. Por que será que às vezes a gente está na dinâmica de dar algo e acha que está perdendo algo? Inclusive isso veio agora aqui como uma inspiração, um insight para a gente refletir aqui nesse vídeo também. Porque de repente tem coisas na vida que você acha que está perdendo e na verdade você está doando algo de si. E aí quando começa a ir para um caminho que não é legal, quando a gente começa a não gostar, a sentir dor, não se sentir bem na dinâmica do dar, é porque a gente está dispondo demais, a gente está indo além das nossas potencialidades ou das nossas capacidades de doação. Porque, de fato, a gente tem um limite no dar. Porque nós não sabemos tudo, porque nós não somos os super-heróis no mundo e porque a gente tem os nossos limites. E, às vezes, a gente quer dar demais. E aí já entra numa dinâmica onde a troca fica em
desequilíbrio. É um adendo aqui de uma inspiração que veio agora, nesse momento que eu nem tinha previsto falar disso aqui, mas que a gente pode refletir também. Agora, quando falamos da dinâmica de perder, muitas vezes a gente não percebe que essa situação que aparentemente pode ser uma perda terrível, uma dor terrível, pode esconder um ganho. E eu já passei por várias situações na minha vida em que aparentemente parecia que eu estava perdendo algo, mas na verdade eu estava abrindo mão de algo para que algo melhor viesse. E eu já vi essa dinâmica acontecer muito na vida dos meus clientes. Inclusive, esses dias uma pessoa veio com uma história muito parecida com a minha. Quando eu estava no presencial, atuando 100% fisicamente falando, né, em espaços físicos, dando curso, fazendo palestra física, né, não tinha ainda o online, isso lá em 2008, 2009, 2010, muito antes de surgir esse movimento do online, eu lembro que eu vivia esse universo, eu tinha um espaço de terapias integrativas, eu promovia eventos no meu espaço, eu atendia de forma presencial, 100% presencial, não era nada online. O máximo que eu fazia era escrever para um blog no Luz da Serra, que eu tinha uma parceria com eles, e a gente tinha um hot site, um sitezinho pequenininho dentro do Luz da Serra, que tinha um site grandão e tinha parceiros que colaboravam com o site. Então eu tinha um blogzinho lá onde eu escrevia textos, reflexões, como eu faço nos vídeos do YouTube agora, só que eu escrevia e postava num blog. Hoje a gente grava os vídeos dessas reflexões. Antes de ter o blog ainda, agora eu lembrei, eu tinha uma coluna no Jornal de Canela. Olha que legal, gente. Inclusive eu tenho uma pilha. Até vou pedir pro nosso videomaker fazer um videozinho aqui para mostrar para vocês a pilha de jornais que eu tinha também um espaço ali para escrever artigos. Então, toda essa caminhada, ela começou muito no presencial. Quando o online surgiu em 2013, por aí 2014, que eu comecei a vislumbrar a ideia de ir para o mundo online, apareceu a oportunidade e a ideia era tocar as duas coisas. O meu trabalho no presencial, manter o meu espaço e atuar no online também para expandir o meu trabalho. Só que eu vi que estava insustentável manter as duas coisas. Em 2013 eu tentei, 2014 eu tentei, mas pro fim de 2014, eu não lembro bem o mês, mas eu acho que deve ter sido lá por setembro, outubro, eu vi que não dava mais. Ou eu me jogava de cabeça no online, fechava o espaço, entregava o espaço para outras pessoas que poderiam tocar, parceiras que eu tinha na época, ou eu ficava só no presencial e esquecia de vez o online, porque as duas coisas não estavam indo legal. Eu não estava conseguindo dar conta de fazer as duas coisas. Porque eu tava lá no espaço, às vezes eu tava trabalhando um projeto, criando uma página, montando, editando um vídeo, fazendo alguma coisa, porque eu era equipe, eu não tinha equipe, era eu e eu. Eu tinha uma secretária no espaço que me dava um auxílio, mas ela não dominava nada do online, ela era bem crua nisso. Então ela me ajudava com os agendamentos, com os parceiros que atendiam no espaço também, os eventos que tinham, ela que fazia toda a dinâmica lá, me ajudando. Mas chegou um ponto que não dava mais, porque tinha coisas que eu tinha que resolver, ela não dava conta, eu também não conseguia fazer tudo. E aí veio aquela sensação de que parece que eu estava perdendo algo para ir para online que era totalmente incerto para mim ainda. Eu não bombava no online, eu tinha um canal muito pequeno, começando mesmo nas redes sociais, eu não dominava quase nada, eu estava bem no início, eu não tinha equipe, como eu falei, era tudo comigo, era trabalhoso, gente, porque naquela época, vocês não têm noção o que era gravar um vídeo. Hoje, vocês são abençoados, porque vocês abrem a câmera do celular de vocês, praticamente todos os celulares têm uma qualidade legal de som, de áudio e de vídeo. Naquela época não dava para gravar no celular, era inviável, não tinha nem memória para gravar, era terrível. Os celulares não eram para isso, né? Não eram feitos para isso. Tinha que ter câmera, tinha que ter equipamento. Eu sozinha para gravar, eu tinha que fazer um enquadramento, eu tinha que correr, eu tinha que gravar um pouquinho, correr para olhar, voltar. Gente, é um terror. Vocês são maravilhosos agora, vocês têm tudo na mão, só não faz quem não quer, quem não tá afim mesmo. Ou quem não se trabalha para resolver as suas questões para se expor. E aí eu lembro que veio essa sensação, puxa, eu vou perder anos de trabalho no meu espaço, talvez, né? Eu vou largar tudo para arriscar numa coisa que eu não sabia se podia dar certo ou não. Mas ao mesmo tempo, à medida que o tempo foi passando, eu fui me conscientizando de que eu não ia perder nada e de que a caminhada que eu fiz no meu espaço eu ia usar de alguma forma. Tanto é que depois eu criei um método que orienta terapeutas, né? Que guia terapeutas para terem uma carreira de sucesso. E eu jamais imaginava que eu ia fazer isso lá no início. Lá em 2013, 2014, que eu estava começando, eu nem sabia que eu ia fazer isso. Mas parecia que eu estava perdendo algo valioso para entrar num mundo incerto. Então, muitas vezes, a vida tá te convidando para você só
largar algo que não significa perder algo, significa deixar algo que não está mais alinhado com o seu eu de hoje. Porque a Kátia lá do início, quando ela começou em 2005, 2006, 2007, ela só conseguia visualizar o mundo presencial. Então os meus sonhos daquela época eram ter um espaço holístico, ter parceiros trabalhando comigo, viajar para fazer eventos, encontrar pessoas, fazer network. Era só o que eu conseguia vislumbrar, porque não existia outra possibilidade. Era uma época que a gente nem sei se usava Orkut ainda, ou talvez estava começando a usar. Agora, veja que passaram-se quase 10 anos, em 2013, 2014, praticamente 10 anos depois, tudo mudou. Então, aquele sonho antigo de 10 anos atrás não cabia mais para a Kátia de 2013, 2014. A Kátia de hoje não cabe mais os sonhos da Kátia de 10 anos atrás. Porque lá atrás não existia um mundo de possibilidades que existe hoje. Entende que às vezes é só você abrir espaço para algo novo, começar a confiar mais em si, na vida, nas oportunidades, e talvez para isso você vai ter que fechar algumas portas. Você vai ter que deixar de lado coisas que não fazem mais sentido com o seu eu de hoje. Isso envolve perdas e ganhos. Uma das situações mais difíceis, tristes também, da minha vida e do meu marido foi a perda do pai dele. Eu não perdi meus pais ainda, meus pais estão aqui. Perder não, né? Os pais só vão para uma outra dimensão. A gente não sabe muito bem para onde eles vão, mas no coração eles continuam vivos, eles só não estão mais aqui fisicamente. Ninguém perde seus pais. Ó, isso é outra coisa que a gente tem que ressignificar. Você não perde seus pais quando eles morrem. Eles simplesmente vão para uma outra dimensão, um outro lugar, que a gente não sabe qual lugar é esse, mas no coração eles podem permanecer vivos, porque você sempre vai lembrar, vai sentir saudades, vai se conectar com eles, mesmo que eles não estejam mais aqui fisicamente. E assim a gente pode ter essa compreensão para outras coisas também. Será que aquilo que você perdeu não foi simplesmente uma mudança de vida que precisava acontecer, mas você não fazia isso e aí o universo teve que fazer para você? Sabe? A gente tem que começar a ressignificar algumas coisas e parar de olhar só o lado negativo de tudo. Tá, e se eu olhar com outro olhar? Se eu for um pouco mais otimista, um pouco mais positiva no olhar para essa situação, será que eu perdi mesmo? Ou só foi uma mudança de ciclo, uma mudança de vida, uma mudança interna que eu precisava viver, passar? E eu sei que eu posso falar desse exemplo aqui, que o Ronaldo não se importa, mas em 2008, meu sogro descobriu um câncer no pulmão. 2 meses depois da descoberta, ele faleceu. Foi um momento muito triste, muito difícil. A gente estava começando a construir a nossa casa para casar, para morar juntos. E foi um período muito conturbado, porque ele era dono de uma empresa, onde o meu marido trabalhava junto, né? Naquela época ele estava fora da empresa da família, mas acabava que ele sempre ajudava de alguma forma. E aí, por conta do falecimento do meu sogro, ele teve que voltar para a empresa para ajudar o irmão, enfim. É toda uma história, né? Que eu nem vou adentrar aqui, mas quem me conhece já deve ter me ouvido contar. Em aulas, às vezes, eu conto isso também. O que eu quero falar dessa história, resumidamente, é que o meu sogro faleceu em 2008. Em 2012, veio a oportunidade de a gente abrir o Armazém 845, que é o nosso supermercado aqui em Gramado. Um espaço diferenciado, com produtos diferenciados, né? Coisas que a gente tem no Armazém, não tem em outros lugares aqui na região, né? Principalmente aqui nas cidades vizinhas. E até mesmo aqui na nossa cidade. E às vezes a gente conversa sobre isso abertamente, né? De coração para coração. E muitas vezes a gente já se perguntou, será que se o pai do Ronaldo estivesse vivo, ele teria abraçado essa oportunidade que surgiu em 2012 para nós? Muito provavelmente não, porque ele não conseguiria desapegar do pai tão facilmente. Eu não sei como seria a nossa vida se ele estivesse aqui, mas de fato, às vezes a gente precisa encontrar por trás de uma situação adversa a nossa maior bênção, porque nunca na vida algo acontece para o seu pior. Embora você às vezes acredite nisso, expanda um pouco o seu olhar. Talvez uma situação de perda possa te trazer um grande ganho lá na frente. Isso não quer dizer que você vai esquecer, anular, excluir essa situação da sua vida e nem deve fazer isso, tá? Inclusive, um dos movimentos mais importantes nesse momento em que a gente tá numa situação adversa é incluir, é acolher mesmo, sabe? Até tem uma frase que eu já falei em outros vídeos aqui que eu gosto de usar, que é: eu aceito profunda e completamente a minha realidade como ela é. Porque no momento que eu acolho, eu dou espaço para isso no meu coração e isso fica mais leve e eu me sinto mais livre para poder enxergar melhor o que está acontecendo. Agora, quando eu tento excluir, tudo que eu excluo ganha força. Por quê? Por causa da lei do pertencimento. Tudo faz parte,
tudo pertence. E essa cliente que veio numa situação muito parecida com a minha, também veio num momento de transição em que ela quer migrar para um outro trabalho, mas ela não consegue abrir espaço para esse novo, porque esse novo também é um incerto. É algo que ela quer fazer para empreender, para viver daquilo que ela gosta, mas ela tem hoje um emprego que garante o sustento, garante a segurança financeira e tudo que ela precisa para viver bem. E se ela fechar essa porta e se abrir para outra, será que a outra vai dar certo? A gente está sempre nessa situação em momentos importantes de escolha da nossa vida. O que eu faço agora? Para onde eu vou? E aí eu te digo que a sua bola de cristal, o seu maior guia, não é seu terapeuta, não é o tarólogo, não é quem vai te dizer o que você deve fazer, mas é o seu coração. Inclusive, já tem pesquisas recentes da neurociência mostrando que o coração pensa, gente. Ele também tem conexões neurais como o cérebro, só que separado do cérebro. Não é uma coisa junto. É separado, até porque são órgãos distintos. Então, quando a gente sente aqui dentro e a gente expande um pouco o olhar, será que a gente não vai ver que por trás de toda perda há um ganho? Eu vejo que essa é a melhor maneira de a gente lidar com isso. Afinal, muitas situações de perda podem envolver muitas dores. Então, para que não doa tanto ou para que amenize o sofrimento, será que se eu olhar de outra forma, eu não vou encontrar uma bênção por trás dessa história toda, dessa situação toda? E algo que acontece muito frequentemente nos meus atendimentos é que histórias de perda também estão muito ligadas a histórias de morte. Perda e morte também mantém a pessoa numa postura interna de deixar morrer facilmente as coisas. Então são pessoas que não conseguem sustentar uma decisão, não conseguem ser persistentes, não conseguem se manter muito tempo em algum lugar, seja profissionalmente, seja nos relacionamentos, seja financeiramente. Então parece que ela sempre tem que achar um jeito de perder tudo para ficar zerada, porque esse é um lugar mais confortável. Mas como assim, Kátia? Ela tá perdendo? É, eu sei. São movimentos inconscientes, são movimentos da alma e que, claro, para cada cliente, para cada situação, para cada história que chega aqui, a gente tem um olhar específico em relação a isso. Eu tô falando de maneira bem genérica, mas eu sei que a sua história é única, sua caminhada é única e para olhar para isso eu teria que olhar para sua história junto com você. Então, se você quiser fazer um atendimento comigo, se você quiser fazer as sessões de terapia, aqui embaixo vai ter os nossos contatos para você falar conosco e agendar suas sessões o quanto antes. Porque às vezes, o simples fato de você olhar para uma questão que hoje tá doendo, que hoje tá fazendo você travar na vida, muda tudo, muda o jogo, gente. Todo santo dia, praticamente, eu recebo mensagens dos meus clientes, porque, graças a Deus, a minha agenda tá sempre cheia, de pessoas me agradecendo a mudança e a transformação que tiveram no momento que elas se dispuseram a olhar para isso. Porque não sou eu que faço o trabalho. É você que se dispõe a vir falar comigo, que se conecta com a fonte lá em cima, porque isso eu posso dizer que eu faço muito bem. É uma das minhas aptidões, essa conexão com algo maior, com essa inteligência divina que move tudo, é o que move o meu trabalho hoje. E é o que eu estimulo você a se conectar também, para que você encontre as respostas dentro de si, para que você se conecte com o seu poder e tome posse daquilo que é seu, para não ter que atrair situações de perda, situações desesperadoras em que você perde tudo e não sabe para onde vai. Quando a gente se apossa da gente mesmo, daquilo que é nosso, daquilo que é essencial pra gente, a gente abre a torneirinha do receber. Se sente mais grato, se sente feliz, se sente conectado. É uma outra vida dentro desta própria vida, uma vida de muito mais realizações. Então fica aí o convite, se você quiser fazer o seu movimento interno, vai ser uma alegria poder te receber aqui no meu consultório online, ou se você mora perto e quiser vir presencial, você pode também, a gente pode combinar, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir te conduzir aí na sua caminhada para que você consiga transformar consideravelmente algo que vai mudar o jogo aí na sua vida. Inclusive, quero te pedir sugestões sobre o que você quer que eu fale aqui no canal. Quais são as questões, as dúvidas, as situações que hoje te incomodam ou mesmo assuntos que você queira que eu fale? Comenta aqui embaixo para minha equipe poder passar para mim, para que eu possa montar e idealizar aqui outros conteúdos de aprofundamento, para que a gente possa fazer esse mergulho interno e reconectar com quem a gente verdadeiramente é. Combinado? Beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau.